Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Vida Simbólica e esse é o episódio número 6. Uau! Quem sabe, sabe. E para contribuir com esse espaço, hoje eu trouxe ele que não é apenas um ator, diretor, dramaturgo, professor, estudante de letras. Ele é um grande amigo e um grande amor na minha vida. André Deio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruninha. Obrigado. Muito feliz de estar com você e eu acho que eu poderia colocar todas essas características na sua conta também, né? Tamo junto. Inclusive, grande amor. Que bom. André, eu sou muito fã do artista que você é, da forma como você consome as referências que te atravessam, deglute isso e expurga de novo para o mundo. Sou muito fã da tua cosmovisão, das nossas elucubrações, das nossas conspirações. E hoje eu queria navegar um pouquinho pela gênesis de tudo isso, né? Aonde que o estilingue foi puxado para que você se tornasse o artista que você é e que você se torna todos os dias, né? E o que eu quero saber com isso? Quando que você entendeu que o teu caminho era na arte? Se isso foi uma ficha que caiu ou se quando você viu você já estava lá e daqui a pouco você percebeu que era ali que você tinha que estar mesmo? Eu acho que tem dois. Isso faz parte de dois movimentos na minha vida. Um é uma necessidade humana que nasce na minha infância de me expressar, de ser artista. Hoje em dia eu compreendo como uma forma de lidar com tudo que está reverberando dentro de mim, né? Inclusive com meus traumas. Sinto que o teatro, quando apareceu na minha vida, foi uma das coisas mais libertadoras. E isso aconteceu quando eu tinha 5 anos. Então, realmente isso faz parte da minha vida toda. Assim. E depois, na adolescência, quando eu entendi que isso realmente seria levado a sério, né? Que isso poderia ser uma profissão, que isso poderia ser um ofício e que eu teria que estudar pra caramba, mas sinto que a puxada do estilingue, como você colocou, tem a ver com um contato de infância com o que estava acontecendo, porque a história que me contam, porque eu não lembro tão bem disso assim, mas é que a minha irmã fazia aula de teatro no condomínio onde a gente morava, com a nossa professora Marise Castro, tenho muito carinho por ela. E eu queria muito fazer aula, só que não podia, porque a idade mínima era 6 anos, eu estava com 5. Só que aí eu perturbei tanto que a professora se comoveu com aquela criança de 5 anos querendo muito fazer teatro. E aí isso acabou nunca mais parando, né? A partir do momento que ela topou deixar a criança entrar, assim. E depois, mais velho do que isso, reverberando isso tudo, né? Teve um momento assim que eu parei quando eu me mudei. Eu me mudei, aí tá bom. Então passou. Então isso passou. Eu estava com 10 anos. Porque quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu dizia que era isso que eu queria ser, né? O que você quer ser quando você crescer? Queria ser ator. Mas aí, quando eu saí de lá e parei de fazer aula de teatro, eu comecei a achar que isso não faria parte da minha vida, até que eu tive o privilégio dos meus pais me matricularem no tablado, que foi um lugar que realmente me modificou completamente como pessoa, modificou minha vida. De repente, as sensações que eu sentia que eram esquisitas em mim e que faziam eu sempre me sentir inapropriado, começaram a ser aplaudidas, começaram a ser abraçadas, assim, e aí eu comecei a olhar e falar, caramba, um monte de gente doida tipo eu. Aí, em algum momento, quando eu entrei em cartaz com uma peça, aí eu percebi que não ia ter volta e também
que faz parte dessa estrutura de privilégio que eu sinto que me ajudou muito a me sustentar até aqui, que é a minha família me apoiando muito. Que é essencial, né, na vida de um ator de teatro. É. E acho que é isso, é essencial, mas nem sempre é assim que acontece, né? Eu, graças a Deus, eu tive isso na minha vida. Eu diria que na maioria das vezes os pais tentam persuadir a gente a não fazer isso, né? Vendo que talvez seja uma vida de muita dedicação e pouco retorno. É. Hoje em dia, eu inclusive compreendo, porque eu tive muito apoio, estou falando do cálculo final, né? O cálculo final sempre foi de muito apoio. Uhum. Mas a quantidade de vezes que o meu pai manifestava essa preocupação, tentando me convencer que seria melhor eu fazer um concurso público, alguma coisa assim, isso aconteceu muitas vezes. Ele ficava muito agoniado. E hoje em dia eu compreendo. Hoje em dia eu realmente compreendo. E não estava Porque errado. é você. É, imagina, eu tava com o meu coração me chamando, mas eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo, porque de fato é uma vida muito caótica, muito instável, né? E você trabalha muito para ser muito pouco remunerado na maior parte das vezes. Ou às vezes, quando você dá sorte, você trabalha muito para ser bem remunerado. Mas são poucos casos, né? Na maior parte do tempo, a gente está trabalhando muito e ganhando pouco, na maior parte do tempo. Sim, isso é um fator, inclusive, de desequilíbrio emocional, né? E mental, às vezes, também. Eu acho que eu atravesso pelo menos, no mínimo, 5 crises por ano, assim, profundas, sobre estar na profissão, sobre a vocação, questionar a vocação e rever se, de fato, esse é o caminho. E às vezes eu sinto que a minha saúde mental ela fica um pouco na mão desse retorno, né? Parece que ela vai se fortalecer quando esse retorno acontece. E às vezes eu consigo ter a clareza de entender que a gente tem que se apaixonar pelo cotidiano de ser um artista independente do que desse retorno, né? E o cotidiano ele precisa ser satisfatório de alguma forma para a gente querer ficar também, né? É um cotidiano muito tumultuado, né? Muito tumultuado. Porque, nossa, eu me identifico totalmente com o que você está falando, assim. Porque como os trabalhos começam e terminam, né? A gente está sempre nisso. Aí você forma um coletivo, esse coletivo acaba, você passa para o próximo. E aí você está lidando com um trabalho que vai mexer lá no seu estômago. Aí, de repente, esse trabalho acaba e você começa outro tema. E em geral, assim, né, dentro da nossa escolha de vocação, a gente quer se rasgar, né? Então, as feridas vão acontecendo e eu acho que lá atrás eu não tinha a menor consciência mesmo de que entrar nessa carreira envolvia eu ter que ficar prestando atenção na minha saúde mental e na minha saúde emocional assim o tempo inteiro, porque tudo mexe com isso. É claro, talvez outras profissões também, mas no nosso caso é como se a matéria-prima fosse essa, né? Então é como o atleta precisa do músculo. A gente, de fato, trabalha com a emoção e, de vez em quando, você precisa entregar. Então, nem dá tempo de você elaborar muito bem o que está acontecendo com a sua emoção. E a gente, ali, numa escolha de entrega, de vocação e também de vaidade, né? Que a gente quer esse aplauso também. A gente fala, vamos embora, eu vou rasgar, vou botar o negócio aqui na roda. E depois você volta para casa, né? E aquele negócio todo, aquele vulcão todo,
dentro da barriga acontecendo. Que eu também acabei indo para um outro ponto agora, né? Mas eu acho que as duas coisas, tanto a nossa rotina, o cotidiano, como você falou, é muito caótico, quanto o próprio trabalho em si desperta na gente muita lida, muita coisa que você precisa lidar, assim. E às vezes a gente não está com grana para fazer terapia, por causa da instabilidade, né? Aí de vez em quando a gente está. Então, realmente, assim, eu acho que o ideal dentro de uma carreira artística como a nossa é que a terapia esteja rolando sempre, né? É como eu enxergo a coisa atualmente, porque a desconfiança de se vale a pena estar aqui é muito grande. Mas sempre me vem a Fernanda Montenegro na cabeça, falando que quem tem que estar nesse meio é quem adoece se não estiver, né? E acho que eu sou essa pessoa. Então, então eu sigo aqui, porque eu não consigo ficar fora daqui. Quando eu tentei ficar fora, foi muito pior. Não teve como. Foi quando eu comecei a desenhar, a pintar, porque era o que cabia, né, no meu cotidiano, assim. Então, eu de alguma forma, busquei expressão, mas é, ficar longe do palco, da atuação em si, foi muito danoso. E aí isso também serve como esse gatilho reafirmador, né, de que tá tudo bem estar aqui. Apesar da instabilidade, também tá tudo bem amar o teatro, amar a atuação, a criação como um todo, mas acho que no seu caso, no meu caso, né, somos atores como carro-chefe, e desenvolver ferramentas para a dor e a delícia que ia estar nesse navegando, né, nesse mar. Eu quero saber quando que a rua te chamou para o teatro. Você estava lá no tablado, fez teatro no tablado, foi onde a gente se conheceu, inclusive. E aí, quando que você precisou romper com as paredes e ir para a rua? Tem tudo a ver com o que você estava falando sobre a parte da maravilha, porque foi quando eu conheci o Amir Haddad, meu mestre, e eu fui parar no Amir num momento de descoberta, né? Eu não fui direto para a rua com ele. O que estava acontecendo é que eu e também minhas amizades estávamos querendo descobrir coisas novas, novas possibilidades. Tinha acabado de fazer um workshop com o Zé Celso, com alguns amigos. Aquilo estava muito forte. Cico Caseira era um professor do tablado também que explodia muito a minha cabeça e que me fazia achar que tinha alguma coisa a mais ali que eu não sei nem se era achar, assim, era uma intuição, né? E ele estimulava muito isso. E aí, uma amiga nossa, Alice Morena, estava trabalhando com o Amir Haddad. E aí eu falei para ela sobre o meu interesse. Ela falou: Você quer que eu te indique? Então vou te indicar. E aí, na peça seguinte, ali, com aquele mesmo grupo, eu entrei. E aí parecia uma realização de sonhos, assim, porque eram eram sensações que eu sentia naquele processo e naquela ideia de teatro, assim, que iam muito além do meu racional e que talvez se conectassem diretamente com aquelas sensações que eu sentia quando eu era criança fazendo teatro, sabe? Porque voltou a ser uma brincadeira seríssima, mas uma brincadeira mesmo, que é o que me faz estar sempre aqui, né, amando isso tudo. E quando acabou aquele processo sobre Molière, o Amir abriu assim, quem quiser ir lá visitar o Tá na Rua para fazer um espetáculo com a gente, que é a companhia dele, que existe desde os anos 60, 70. Agora eu não vou dizer porque eu não me lembro exatamente quando começou. Mas aí eu fui uma das pessoas que falou, eu quero estar na rua.
e achava que eu, que eu tinha que entender melhor ainda as coisas que ele estava me ensinando, porque quando eu conheci o Amir, ele começou a me apontar um monte de vícios e truques em mim como ator que quando eu quando eu estava no tablado, por exemplo, eu até às vezes era aplaudido por causa desses vícios e truques e ele não achava a menor graça, porque o que o Amir falava é que o que importa não são as gracinhas que a gente faz, e sim o material humano que a gente oferece. Isso era muito profundo e eu estava com 21, 22 anos, então aquilo estava me explodindo assim. Quando eu fui atrás dele no Tá na Rua, aí eu não consegui sair do Tá na Rua, porque aquilo tudo que estava sendo dito começou a fazer sentido demais quando a gente saía das paredes, sabe? Quando a gente ia para a Pedra Portuguesa mesmo, lidar com quem está passando, olhar para cima e ver o céu. Foi onde eu entendi esse conceito de arte pública que, que o Ami coloca com essas palavras, né? Que aí falando assim fica parecendo que é tipo, existe o teatro e aí o Amir Haddad desconstruiu o teatro na rua. E na verdade o papo dele é o contrário disso, né? É que ele está resgatando o teatro mais antigo que existe. Ele está exatamente tentando entrar em contato com o que veio antes. E conseguindo até. E o que me surpreendeu muito lá é que a maior parte dos ensinamentos eles nem eram sobre teatro. Era sobre cidadania, era sobre a vida. E quando o Amir queria que a gente compreendesse alguma coisa sobre teatro em geral, ele falava sobre futebol. Né? O Amir usa máximas. E acho que dá para perceber que eu falo dele com muita admiração, porque eu sou completamente apaixonado mesmo por ele. E uma das máximas que ele fala, essas coisas às vezes ele dizia no microfone aberto, no meio da rua, que me emocionava muito. Ele falava: não pense em teatro, pense em futebol. Não pense em futebol, pense na vida. Não pense na vida, pense em teatro. Né, ao mesmo tempo que ele está ali dizendo um negócio que vai me modificar como ator, que vai me fazer entender uma linguagem, ele está dizendo isso no meio da rua, no microfone aberto, para quem está sentado ali vendo aquela apresentação, mas também para quem passou no ônibus, nessa hora só, sabe? Pegou isso e seguiu a vida, falando que aí me modificou muito como ator, mas eu acho que me modificou muito como pessoa e em especial porque é uma coisa que a gente compreende mesmo lá, que me modificou como cidadão, como a compreensão de que eu sou um cidadão. Eu fico um pouco emocionada, assim, de falar, porque, de fato, o cara, ele é um... Eu tive pouco contato, mas o contato que eu tive é essa ideia de explodir as paredes, inclusive explodir as paredes do próprio pensamento, né? E do isolamento do meu intelecto que precisa ficar resguardado, secreto, e só é aplicado a um espaço que é próprio para isso, né? No caso, arquitetura, teatro, prédio, teatro. E isso de lançar uma máxima no meio de uma praça, né, na Pedra Portuguesa, para quem está passando, e alguém dentro do ônibus escuta um negócio desse, é muito intenso, porque é como se você. É como não, né? É retirar toda essa experiência que acontece de uma forma alegórica ali dentro do teatro e que depende de um ingresso, depende de um assento, depende de um ambiente silencioso, de uma luz específica, colocar isso tudo de lado e dizer tá livre, abrir uma gaiola, né? E falar tá para quem não sabia que isso aqui estava acontecendo também. Então eu te pego de surpresa, cidadão que está dentro do ônibus. Eu te pego de surpresa e quando você vê, você pode ser sequestrado por uma coisa que você nem concordou, talvez, em participar, mas que chega até você.
Minha cabeça fica um pouco quente pensando nessas coisas todas. Total, total. É como a rua mesmo, né? É como a rua. Na rua você está andando e uma coisa acontece, e às vezes aquilo modifica o resto do seu dia. E o teatro de rua, ele acontece na energia da rua mesmo. Acho que essa reverberação quase natural, né, que está fora do controle do próprio artista, ela afeta a gente num lugar que se conecta mais com. Por isso eu estou dizendo que a busca que o Amir estava era de se conectar com o ancestral, porque conecta a gente com uma ideia muito antiga de teatro e que acaba sendo o auge da novidade, né? Que também preciso dar o crédito, que é como a Amir falava, o ancestral é o mais antigo e o mais novo possível, ao mesmo tempo. Que a ideia de ancestralidade, às vezes, a gente pensa só no que é antigo, né? Mas nós acabamos, dentro do funcionamento do nosso mundo ocidental capitalista, a gente acabou, como tudo que acontece dentro do capitalismo, transformando o teatro num produto, né? Mas se a gente for pensar de onde isso nasce, o teatro, se é que nasce, né? Porque o teatro talvez seja uma coisa totalmente conectada com a própria natureza do ser humano. É como a gente se comunica. Nós somos teatro também. Nós não estamos simplesmente fazendo teatro. Por isso a gente ritualizou, né? Por isso a gente acabou criando, como os gregos fizeram, que quando eles começaram a fazer os rituais para Dionísio, era junto com Apolo, e Apolo é o deus da medicina, né? Era o hospital. Você não ia no teatro porque você precisa se entreter. Você ia no teatro porque você está vivo no mundo, e estar vivo no mundo é foda. Então, então vamos lá, né? Vamos se rasgar com o Édipo, vamos sofrer com a Medeia, porque de alguma forma isso vai me curar. Mas vem antes, né? Vem de antes. Isso já é uma tentativa de organizar o que está acontecendo, de compreender uma coisa da natureza humana. E quando você está na rua e você simplesmente se manifesta, se conectando com uma energia que às vezes tem mais a ver com o rito religioso, que às vezes tem mais a ver mesmo com ambientes de cura, a coisa reverbera, né? A coisa reverbera. E de fato, quando você está fazendo teatro no meio da rua, chega uma hora que você não entende mais qual é o limite da sua roda, sabe? Você abre ali uma roda numa praça e você fala, eu estou fazendo teatro nessa praça. Só que chega uma hora que você fala, não, eu estou fazendo teatro nessa cidade. Aí você olha para cima, você vê a lua, sabe? E a cabeça explode. Eu estou fazendo teatro onde? No cosmos, sabe? E talvez essa resposta não seja necessária, porque eu estou deixando rolar. E aí, evidentemente, né, que é uma das coisas que eu acho que faz a gente ficar, é porque eu não estou ali simplesmente como alguém que está curando alguém, eu estou me curando, né? Aquilo tudo está me libertando. E é sobre isso, né? Essa pretensão de tentar curar alguém, ela passa muito mais por uma vaidade do que por uma ferramenta que você tem e que é própria para o outro, né? A gente está sempre Kiron, né? O curador ferido está sempre puxando esse ofício, esse fazer no mundo, né? Esse serviço no mundo. É maravilhoso a forma como os limites vão sendo rompidos, né? Primeiro é da parede da arquitetura e daqui a pouco do limite do espaço. Você não está só numa praça, você está numa cidade, você está num estado, você está num país, você está no cosmos. E é, como que você entende? Eu queria voltar um pouco nessa ideia de arte pública que ele faz, né? Que ele traz, né? Que ele desenvolve. Sei muito pouco sobre. Ele fala muito sobre os monumentos, né? Sobre a arte pública ser uma redundância, pois se a arte é feita para o outro, ela é necessariamente pública.
mas que é necessário enfatizar essa ideia para que a gente saia dessa lógica de mercado, né, do teatro. Eu só acesso a uma coisa que eu posso pagar e que arte deveria ser livre. E como é que é a tua experiência dentro desse conceito que ele ainda segue elaborando desde o início do Tá na Rua? Você está me ouvindo? Voltei agora, dei uma travada, mas agora eu voltei. Perdão. Tá. Bom, eu acho que eu não tenho certeza se eu ouvi tudo que você falou. Eu acho que eu perdi um pedaço. Mas falar sobre arte pública, né? Falar sobre o que eu aprendi a esse respeito, que começa lá. Porque depois eu também tive uma experiência muito forte fazendo teatro nos hospitais públicos com o grupo Conexão do Bem. E eu fiquei muito tempo na Conexão do Bem, fiquei 5 anos. Hoje em dia, eles já têm o que eu acho que uns 12 anos de trajetória. Mas então, foi uma. Eu não tinha consciência de que isso estava acontecendo, né? Mas foi um estudo que se conectou, porque eu fiquei uns 2 anos, que parece muito mais, mas eu fiquei uns 2 anos na rua. Foram 3 anos de AMI, intensos. E aí, quando eu saí, eu fui direto fazer teatro em hospital público, que era uma continuação dessa pesquisa, só que na rua a gente trabalha com o que é maior e no hospital a gente trabalha com o sutil do sutil. Não que o sutil não esteja no maior e que o explosivo não esteja no pequenininho, né? Mas esteticamente falando, é por aí. E acho que eu estava também muito instigado, querendo entender até onde o teatro vai e do que isso se trata. Porque foi uma pulga que ficou atrás da minha orelha, ali naquela reverberação de Cico Caseiras, é Celso Amir. Entendendo? Mas então o que é isso, assim, sabe? Onde é que eu tô? Onde é que eu me meti? E a minha conclusão disso, assim, não sei se seria conclusão, né? Mas aonde eu percebo é que quando você sai das paredes, quando você sai de uma seleção do público a partir de pagar ingresso, a coisa acontece numa outra linguagem. A coisa acontece porque fica obviamente sobre saúde. Fica óbvio. Quando você faz teatro numa situação que não tem uma expectativa do público de que você haja de um jeito tal, que é o que a gente chama de teatro agora, parece que pode acontecer muita coisa. E aí você para de depender de qualquer artifício, de qualquer truque. Você para de depender de uma corda para voar. Você para de depender das alegorias estéticas. Aí outro tipo de alegoria, né? Outra natureza de alegoria acaba acontecendo, mas aonde o teatro realmente acontece, que é na conexão das pessoas, é numa imaginação coletiva ali que a gente cria. E a arte pública, às vezes, ela fica de fato muito reduzida a estátuas, né? Assim, e quando a gente fala sobre teatro de rua, assim, na época que eu fazia teatro de rua, o mercado ele foi se fechando muito para mim e eu também, né? Eu também fui me fechando muito no mercado porque eu estava muito apaixonado por aquilo, eu estava me entregando muito. Mas até minha família, sabe? É tipo, é quase como se você estivesse fazendo uma coisa menor.
Só que quando você está lá de dentro, sentindo o que está acontecendo, a impressão que você tem é que você está fazendo uma coisa muito maior, muito mais relevante, muito mais conectada. Dependendo do ponto de vista, evidentemente, se comunicar com muita gente é bom pra caramba, né? É muito bom poder fazer uma obra audiovisual que atinge muita gente, isso é maravilhoso, é incrível. Mas tem esse ponto ritual, esse ponto da saúde mesmo, mental, física, espiritual, que você sente quando você está vibrando no território da arte pública, como a rua, como o hospital, ou outras situações que não estão me vindo aqui na cabeça agora, porque as minhas experiências foram principalmente relacionadas a isso. Não sei se eu respondi. Não sei se tem resposta, eu acho que é só mais uma, pegar a tua impressão disso, né? Como que você participou dentro desse conceito que ele ainda desenvolve, né? Que ele ainda fala sobre isso como algo que precisa ser elaborado mais profundamente para que a gente reitere no nosso imaginário que a arte é para todos, né? E que talvez não deva estar apenas limitada a um espaço onde existe uma lógica de mercado, mas também no sentido, né, fazendo um pouco advogado do diabo, a gente também necessita do mercado para conseguir se estruturar, né, materialmente na vida. Então, eu entendo esse conflito que você se encontrou, né, de estar muito apaixonado por uma energia, por uma entidade, teatro e saúde que acontecia ali, mas que também precisava explorar uma outra faceta que também é possível, né, dentro dessa profissão. E aí, já nesse embalo, você acredita em saúde artística? Você acha que isso existe? Saúde artística? Pode só me explicar um pouco melhor assim do que você está falando? Eu acho que não é um conceito que eu tenha lido em lugar nenhum. Eu acho que eu estou tentando entender como é que a gente, nós, né, trabalhadores da arte, como é que a gente consegue equilibrar uma coisa com a outra? Como é que a arte também é plataforma para o nosso bem-estar? E eu já passei por várias ideias disso, né? Eu já passei por uma ideia que é filosófica, onde a poesia precisa ser alimento, né? Eu preciso estar em contato com a literatura, e isso me traz saúde, isso quebra as cercas do meu pensamento. E também já fui para o extremo oposto, que é, eu acredito que a materialidade da vida artística precisa estar em dia para que a saúde artística esteja em dia, né? Para que ela possa existir. O que vem na tua mente quando eu falo sobre isso? Veio muito na minha mente uma outra mestra que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é Maria Clara Machado, porque a Clara dizia que o que ela mais ama na manifestação humana é loucura controlada. E, e ela falava disso enquanto ela escreve peças incríveis para criança, né? Assim, levando a criança muito a sério. E no fundo a gente sabe que ela estava querendo falar de loucura controlada. Eu acho isso fascinante. E a Clara falava que se ela não tivesse naquele rolê, talvez ela tivesse enlouquecendo. E eu já me questionei sobre isso algumas vezes, assim, será que eu estaria dando conta da minha saúde mental se eu não fosse artista? Hoje em dia, eu acho que eu estou aqui pela minha saúde, assim. Uhum. Talvez seja uma das principais coisas, porque realmente, talvez eu não saiba lidar com o meu caos interno, com as minhas emoções e com a minha mente, se eu não tiver essa dosagem de arte na minha vida.
E aí, eu estou falando amplamente. Estou falando tanto dessa necessidade furiosa, ancestral, que traz o artista de rua, mas também fazer cinema, fazer novela. Isso também me nutre em alguma medida. E sim, como você falou, né, uma conquista material, ela ajuda a gente a acalmar um lugar também. E eu hoje em dia, mais velho, e com consciência também dos privilégios que me possibilitaram poder mergulhar tão profundo nessa pesquisa, eu hoje em dia sou muito grato pelas minhas conquistas no sentido apolíneo da coisa, mas essa palavra fica muito longe, né? Assim, no sentido concreto da profissão, de, de poder trabalhar no mercado, de trabalhar com audiovisual, sabe? De poder falar com mais gente, de sentir que. É porque quando você trabalha no audiovisual, você não conta suas próprias histórias, né? Então a gente não tem aquela sensação lá de estar realizando aquele sonho de voar que a gente teve na infância, porque você não está contando a tua própria história. E, em geral, você tem muito pouco poder sobre essa contação de história. Mas tem uma plenitude também na comunicação de massa e na estabilidade, né? Assim, de ofício, que eu acho que também é muito importante para eu poder ser um artista, né? Porque eu preciso de concretude na minha vida, eu preciso ter para onde voltar. E já que a gente está no papo amiradádico, o Amir falava muito sobre isso, porque o Tá na Rua, ele é teatro de rua, mas ele tem uma sede. E ele falava sobre a importância da gente manter aquela sede, porque se você não sabe para onde voltar enquanto você lida com a loucura, você não sabe também para onde voltar dentro. Você se perde. Eu lembro dele falando que os gregos diziam que se você adorar demais a Dionísio, ele castiga. Dionísio não quer que você adore ele mais do que tanto, sabe? Senão você se descola do grupo. E às vezes, é, para nós artistas, e acho que até um pouco mais do que para nós artistas, assim, eu acho que é um pensamento muito democrático, porque é um pensamento neurótico, que é a ideia de que na loucura a gente vai encontrar uma liberdade. A gente encontra alguma liberdade na loucura, né? Mas se ela não for controlada, como a Clara diz, não é bom lá, não é bom. Se não tiver dosagem, se não tiver método, aí também para puxar o Hamlet, né? Para puxar o Shakespeare. Loucura controlada, né? Tem a ver com ser loucura, mas ter método. Isso é uma linha tênue, né? Isso é uma linha tênue. Que eu acho que tem a ver com o negócio que a gente estava falando antes, assim, sobre a quantidade de vezes que a gente questiona, duvida e pensa: será que eu continuo aqui? Uhum. Porque você fica ali naquela linha. Tô sabendo dosar, tô sabendo entender até onde que eu me entrego para minha loucura e aonde eu preciso de pé no chão, eu preciso de concretude. Que é isso. Tá bom, eu estou trabalhando com uma coisa que envolve um equilíbrio coletivo, mesmo que as pessoas não alcancem. Mas a gente sabe disso. Acho que na pandemia, por exemplo, isso ficou muito claro, porque as pessoas precisavam de arte, as pessoas precisavam de. Tudo bem, em geral pela tela, mas as pessoas precisavam consumir histórias, consumir histórias. Aquilo estava fazendo as pessoas sentirem que estavam se organizando um pouco melhor internamente. A gente trabalha com isso, legal, e dá um lance na nossa vaidade também. Mas a verdade mesmo é que se a gente não tiver organizado, não funciona, né? No teatro, no hospital, se fala muito sobre isso, assim, quem cuida de quem cuida. E a diferença do veneno para o remédio é a dose.
Perfeito. É uma ótima imagem. E vamos encerrar então com essa imagem maravilhosa que você criou para gente. Eu quero dizer que é um prazer enorme conviver com você, atravessar a vida com você, lucubrar, conspirar, teorizar e criar. Você é um alimento, é combustível para minha loucura, no melhor dos sentidos, André. Você também, minha irmã, muito. É incrível a gente estar aqui, de alguma forma, organizando e colocando alguns limites num tipo de papo que a gente adora ter, né? Que Uhum. a gente se encontra e os nossos papos vão tudo por esse caminho que a gente está indo. E agora tem uma tentativa de falar disso com outra dosagem, com algum tipo de método. E é uma honra estar contigo. Você também é combustível para mim, saiba disso. É absolutamente recíproco o que você está me dizendo. E estamos muito juntos. Que maravilha. E falando em Maria Clara Machado, você está em cartaz no tablado com o Pluft, o Sim, Fantasminha. Manda, isso é manda tão a agenda especial. dos seus trabalhos que estão rolando. Tem o Pluft no tablado, tem Pedaço de Mim na Netflix, tem Aumenta que é Rock and Roll no cinema. O Aumenta que é Rock and Roll tá nos streamings agora, Tá nos streaming. em alguns streamings, nos melhores streamings, em alguns para alugar, em alguns liberado. Aumenta que é Rock and Roll é um filme do Tomás Portela sobre a Rádio Fluminense, a Maldita, que foi uma rádio que movimentou a música dos anos 80 e vai além da música. É um filme protagonizado pelo Johnny Massaro, pela Marina Provenzano, pelo Jorge Salma. E foi incrível fazer esse filme, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amo esse filme. E eu indico ele assim, vejam, por favor. Vejam, Assiste, vejam. aumenta que é É. rock and roll. Assistam e dancem, dancem junto. Isso, bata a cabeça, sabe? Assim, ainda mais agora que é no streaming, né? Porque bota o áudio alto aí e arrasa, aumenta que é rock and Uhum, roll. Esse filme é uma uhum. delícia no meu coração. Isso. Tô, eu ia dizer, tô em cartaz na Netflix. Mas é isso, né? É isso. Tô na Netflix também com um projeto que eu me orgulho muito, que foi muito legal de fazer parte. E aí, depois que foi para o ar, eu me orgulhei mais ainda, que é Pedaço de Mim. É incrível fazer parte de uma coisa que se comunica com tanta gente, sabe? Que não se comunica com tanta gente à toa. Eu acho que é muita qualidade. É qualidade de entrega de elenco, mas também a qualidade de luz, de som, de direção, de texto. Eu fico muito orgulhoso. E vendo que eu estou me conectando com pessoas de países que eu nunca tive a oportunidade de entrar em contato, sabe? Pedaço de Mim vale muito a pena assistir. É uma obra melodramática da Netflix. Então, fica a dica. Uhum. E eu estou com muita honra também em cartaz com Pluft Fantasminha, de Maria Clara Machado, no Teatro no Tablado. Eu digo com muita honra mesmo, porque quando eu entrei no Tablado, adolescente, estava Pluft em cartaz. E eu vi atores incríveis que eu admiro muito fazendo o personagem que eu estou fazendo agora, que é o Perna de Pau. Eu faço o vilão desse clássico. E eu me sinto fazendo parte de uma tradição. Então, o que eu tive a oportunidade de assistir foi André Matos e Telmo Fernandes fazendo esse personagem. E agora estou eu lá. E realmente é uma honra. É uma honra em todos os sentidos. É uma honra estar no tablado, é uma honra estar com aquele elenco, é uma honra estar sendo dirigido novamente pela Kaká, estar dizendo um texto da Clara. E Pluf de Fantasminha, sério, se você não assistiu ainda, vai ver, porque é naquele esquema do clássico, assim, que não tem como você não se conectar com o que está sendo dito lá. E se você já viu, aí agora você leva uma nova geração. Perfeito. E o tablado é maravilhoso nesse sentido, né? Porque fica renovando as histórias com novos elencos e permite que as novas gerações também entrem em contato com essas pílulas maravilhosas de Maria Clara Machado, É, é eterno. uma dosagem. É uma dosagem. Exatamente. Consumam sem moderação. Meu bem, muito obrigada por hoje. Um grande beijo e vejo todos vocês no próximo episódio. Beijo, obrigado.